Boa noite, pessoal. Meu nome é Odair Fantoni, eu sou especialista pós-graduado em Direito do Trabalho, gestor e executivo de recursos humanos, mais de 35 anos aí na atividade, dentro de, principalmente, departamento pessoal, mas também em sistemas de RH. À medida que a gente for abordando algum assunto, eu prefiro que vocês levantem a mão em caso de dúvida sobre aquele assunto específico. Não vamos deixar para o final, tá? Que até o final pode esquecer a pergunta e aí já foi. Então, tem dúvida, levanta a mão, a gente vai procurar esclarecer de imediato, tá bom? Facilidades ou dificuldades? Quem já aqui baixou o manual do E-Social, o que já está disponibilizado? 4 pessoas. E já deram uma olhadinha? Vocês acreditam que o E-Social traz mais facilidades ou mais dificuldades para as empresas? Mais dificuldades. Você também? Você também? Tá ok. Eu vou repetir essa pergunta aí no decorrer da palestra, tá bom? Carteira profissional eletrônica. Dia 21 de janeiro desse ano, saiu uma matéria no Estadão, Jornal de São Paulo, que dizia o seguinte: carteira profissional eletrônica é uma das bases para a campanha 2014 da presidente Dilma. E aí eu que já acompanhava o EFD Social até então, né, que se transformou no E-Social, que assim, desde 2006, né, todos os arquivos do SPED estão saindo, acontecendo, somente a área trabalhista, né, que nada acontecia, sempre prorrogava. Mas aí eu percebi que não ia passar de 2014, já que essa era a meta para a carteira profissional eletrônica. Por quê? Porque para a existência da carteira eletrônica, obrigatoriamente tem que existir o E-Social. As empresas têm que mandar as informações, algumas delas antes mesmo de acontecer, né? Por exemplo, uma admissão tem que ir para o governo antes de acontecer. Para essa informação, já está na ficha de registro e já está na carteira eletrônica do trabalhador. Tá bom? O E-Social, entendo eu, está muito próximo da eficácia em fazer cumprir aquilo que tem estabelecido, principalmente na CLT, mas também nas normas previdenciárias, tá? E nas normas do imposto de renda. E envolve, basicamente, aí, ó, os 4 órgãos, né? Receita Federal, Ministério do Trabalho, com as questões trabalhistas, Caixa Econômica, com a questão do Fundo de Garantia, Previdência Social, com a questão previdenciária. Temporalidade dos fatos. Em 2006, eu realizei uma palestra falando sobre sistemas de gestão de RH. E já naquela época eu comentava sobre ficha de registro eletrônica e sobre arquivos digitais, com base no MANAD, que é o Manual dos Arquivos Digitais, que a qualquer momento pode ser solicitado pela fiscalização. Na nossa área, recursos humanos, o foco é a folha de pagamento. E a temporalidade, ela tem ligação direta com o relatório folha de pagamento e com o CEFIP. Aquilo que aconteceu em uma determinada época tem que ser espelhado nos arquivos MANAD. Um exemplo. Se há 10 anos atrás, um funcionário trabalhava num cliente que contrata serviço de uma prestadora de serviço, num cliente A,
Hoje ele está no cliente B. Se eu tirar o arquivo eletrônico de 10 anos atrás, aonde tem que mostrar esse trabalhador? No cliente A. Muitas vezes a gente tira esse arquivo e esse trabalhador, no arquivo digital, de 10 anos atrás, aparece no cliente B, que é o cliente que ele está hoje. Por quê? Porque o software não se preocupou em guardar informações. E tem algumas informações essenciais que a gente tem que pensar em termos de MANAD. Local de trabalho, tá? Dependentes para salário e família, dependentes para imposto de renda, cargo da pessoa e a questão de afastamento temporário. Tá? Principalmente aí a parte de acidentados, a parte de maternidade. Tá ok? E essas informações, quando solicitada pela fiscalização, ele pode sim solicitar o quê? Dos últimos 10 anos. Tá? E tem que espelhar exatamente aquilo que aconteceu na época. Então, assim, se ele pediu dos últimos 10 anos, 10 anos atrás tem que mostrar aquele colaborador no local, no cliente A. E a informação de hoje no cliente B. Tá? Então, é muito importante, saindo daqui, se vocês trabalham com sistemas eletrônicos, fazer esse teste. Tirar um arquivo digital de 5 anos atrás, 6 anos atrás, e tentar fazer bater com a folha de pagamento. Ver se as bases estão iguais, com o relatório folha que eu tenho. Se os funcionários estão nos respectivos setores que se encontravam na época. Se as quantidades de dependentes, para salário e família, para imposto de renda, está igual ao que tinha na época. Tá ok? Por quê? Porque o E-Social, ele substitui o MANAD também, né? Só que a partir de quando? A partir do início, da vigência do E-Social. Agora, quanto tempo eu tenho que me preocupar ainda com o MANAD, com os arquivos digitais? Arrisca dizer? 10 anos. Tá? Esse é o tempo que a fiscalização pode solicitar os arquivos. Ah, mas é raro fazer a solicitação. São Paulo, por exemplo, que eu acompanho um pouco mais de perto essa questão, está se tornando frequente a solicitação desses arquivos. Tá? Aqui no Rio, infelizmente, eu não sei como é que está essa questão. Mas aqui já teve alguém que foi exigido os arquivos? Você? E aí, estava tudo certinho? Mais ou menos? Tá bom. Agora, fiscalização chegou na empresa. Qual é o prazo para mim gerar esses arquivos? De 2 a 20 dias. É o fiscal que determina. Agora, fala para mim, se tiver problema nesses arquivos, em 20 dias eu consigo analisar para ver se está ok? Então, já é uma primeira questão, independente do E-Social, para mim, para que a gente se preocupe, tá? Mesma coisa com ficha de registro. A partir do momento que eu oficializei a ficha de registro eletrônica, essa questão de temporalidade, também tenho que me preocupar. Tá ok? Os horários, os cargos, tá bom? Tem que estar lá, tudo certinho, seguindo as épocas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, 10 anos atrás, tinha uma telefonista, recolhia para qual sindicato? Sindicato das telefonistas. Fez isso durante 5 anos. Tá? Depois passou para o sindicato dos metalúrgicos, porque teve uma promoção, passou assistente e tal. Aí você tira a ficha de registro eletrônica, consta que ela recolheu o sindicato, para o sindicato sempre dos metalúrgicos. Não é verdade. Tem erro de informação, de temporalidade. Tá bom? Então, essas duas questões é importante.
independente do e-social, fazer análise. Por quê? Porque o passado continua vigorando. Eu tenho que manter o registro eletrônico e tenho que manter os arquivos para uma eventual fiscalização. Tá bom? Novembro de 2013, liberação de web service, que é para fazer o teste de conexão. Ainda não foi liberado. Tá? Já estamos em dezembro, também não teve a liberação. Março, liberação final de teste de conexão web service e envio e recepção do cadastro inicial dos trabalhadores. Abril e agosto, implantação das empresas que estão no lucro real. Final de setembro, implantação do e-social para o meio pequeno produtor rural. Setembro a novembro, as demais empresas. Tá? Teve uma pequena alteração, onde o pessoal de abril passou para junho, e essa turma aqui de novembro ficou oficializado que tanto o envio dos arquivos iniciais como a folha de pagamento é no mês de novembro. Tá? Depois, janeiro, implantação dos órgãos públicos, né? Administração direta, autarquias, fundações, né, da União, do Estado, Distrito Federal. E em janeiro, implantação do módulo processo trabalhista. Ou seja, todas as informações daqueles eventuais processos que estão em andamento na empresa, eu vou ter que gerar essa informação. Foi para junho, Simples Nacional. Lucro também em junho. Isso. Pelo novo, tá? Mas não está oficializado. Então, aqui, ó, implantação do módulo processo trabalhista. Só recordando, vou ter que, aqueles processos que estão em andamento, vou ter que gerar as informações para o e-social, tá? Nesse aspecto, eu acho que era mais fácil a própria Justiça do Trabalho gerar essas informações. Essas são as bases de dados, tá? Algumas já existentes, outras que estão sendo criadas. Então, aqui primeiro, as bases de dados já existentes, CPF, CNPJ e o cadastro específico no INSS. O SEI está sendo substituído pelo CAEPF e o CNO. CAEPF é o cadastro de atividades específicas de pessoas físicas. Tá? E o CNO, o Cadastro Nacional de Obras. Sendo que obras, haverá uma transferência direta. O que está no SEI passa para o CNO automaticamente. O empregador pessoa física, ele tem obrigatoriamente que fazer um novo cadastro assim que liberar o CAEPF, a nova base de dados. Tá? Então isso, para quem for de contabilidade aí, tiver administrando empregador pessoa física, já fica de olho, porque vai ter que fazer um novo cadastro. Tá bom? Aí tem a figura do CNIS, tá? Que isso aqui é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Pouco divulgado, muito pouca gente tem acesso, mas, por exemplo, através desse cadastro, eu posso verificar o número do PIS, tá? Se está tudo certinho, e outras informações. Tá? Tem um endereço de página, que esse endereço, se eu não me engano, desde 2006 está disponibilizado, só que ele não foi muito divulgado, então a maioria das empresas acaba não conhecendo. Mas ele é de grande utilidade para a gente saber se o cara já tem um PIS, tá? Ou se o número de PIS que ele apresentou é o correto, é o que está lá na base, né, da Previdência Social, tá bom? Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. E aqui as duas novas bases de dados que serão criadas aí com o e-social. O registro de evento trabalhista, que é o RET, e o registro de folha de pagamento. Eventos.
Para o e-social, é tudo aquilo que tem relação com acontecimentos. Então, por exemplo, a admissão de um funcionário é um evento trabalhista. Uma alteração cadastral do funcionário é um evento trabalhista. A folha de pagamento é um evento de folha de pagamento. Tá bom? Então, são duas bases distintas. Essas duas bases, quando eu mandar uma informação, vai fazer uma checagem aqui, ó, em tudo isso aqui. Se tiver qualquer erro, retorna para o empregador. Tá? E aí entra a figura do software, que tem que mandar a informação, ir lá e buscar rapidamente o retorno. Se tiver ok, maravilha, tem um protocolo. Se não tiver, apresentar rapidamente para o usuário, utilizando aí diversos meios, tela, e-mail, o que for possível, para o usuário tomar uma ação rapidamente e disparar novamente o arquivo com o ajuste. Tá bom? Qualificação cadastral. Nesse endereço aqui, vocês tanto podem baixar o layout, como tem a opção aqui qualificar. É aqui que eu vou informar, por exemplo, CPF, data de nascimento, tá? E ele vai me apresentar o número do NIS, que está registrado lá. Geralmente, para o empregado, empregado seletista, é o PIS/PASEP. Tá? Se for um diretor não empregado, tá? É o número de inscrição de contribuinte individual, o CI, né? Na Previdência Social. Tá bom? E na minha base de dados, o que eu tenho que ter? Se a pessoa é empregada, tem que ter o número do PIS ou do PASEP, dependendo do primeiro emprego dele. Se é um diretor não empregado, por exemplo, ou é um autônomo com vínculo fixo com a empresa, vamos dizer assim, eu tenho que ter o quê? Como nisso? O número de inscrição na Previdência Social. Contribuinte individual, que é o CI. Tá bom? A hora que eu fizer a minha análise, eu também tenho que observar isso. Agora, o CNIS é alguma coisa mais ampla, tá? Pode acontecer, por exemplo, o nome da mulher na empresa está o nome de casado. Lá na base do CNIS está o nome de solteiro. Isso vai ter que ser feito ajuste antes do e-social iniciar. O CPF do trabalhador está suspenso. Vai ter que fazer ajuste antes de iniciar o e-social. Tá? Ou CPF foi cancelado. Também vai ter que regularizar. O número do PIS que eu tenho na empresa não é o mesmo que está lá no CNIS. Pode acontecer isso? Está assim, ó, de monte. Vai ter que fazer ajuste. E a maioria desses casos, quem que vai ter que correr atrás disso? É o empregado, o colaborador. Tá? Disponibilizar até um número, 135, nos casos de problemas aí ligados a PIS, data de nascimento, nome, vai ter que agendar por telefone para poder fazer o ajuste. Então, essa qualificação também, eu já tenho que começar a correr agora, porque isso vai depender dos órgãos, vai depender do colaborador. Quanto antes eu começar, melhor. Tá bom? Anotar esse endereço? Aqui, ó. Nome no CPF não bate com o nome informado pela empresa. NIS, né? Inválido ou inconsistente. CPF inválido, data de nascimento inválido ou divergente da existente no CNIS. Data de nascimento inválida ou divergente da base do CPF. NIS com óbito no CNIS. CPF em formato divergido da base do CNIS. CPF cancelado. Tá bom? Aqui, os dois cadastros que eu tenho acesso ao CNIS. Eu prefiro trabalhar com esse aqui, tá? Que é esse segundo aqui. Tá? E o que foi liberado agora para consulta
É isso aqui. Lembrando que isso aqui sempre é consulta manual, tá? Mas tem a opção do layout que as software houses já estão trabalhando aí. Só vai ficar aguardando agora eles liberarem o link para fazer a leitura desse arquivo e gerar o retorno, né? Dá um tempinho para vocês anotarem aí. No final eu vou fazer um sorteio de 2 apostilinhas do nosso curso de E-Social, tá? O conteúdo que vocês vão receber aqui, basicamente, é o conteúdo desse curso. É óbvio que a gente entra em alguns detalhes a mais. E essa apostila é de grande valia aí para vocês, quem forem aí os premiados, tá? Podemos? Só mais um minutinho, tá? Terminando. Vamos lá. Aqui é uma representação, então, do E-Social, tá? Todo tipo de empregador, tá? Produtor rural, serviço, comércio, indústria, pessoa física, né? Que vai jogar informações através da web aí, né? Alimentando essa base de dados, essas 2 bases de dados, que faz uma verificação em todas essas outras bases de dados. Qualquer problema, aquilo que eu falei, retorna para o empregador, que tem que correr contra o tempo para mandar a informação correta, tá? Peso do E-Social. Eu comentei, o E-Social não criou nada. Toda a penalização já está aí, tá ok? Eu vou começar com a questão do Manad, tá? Que é uma das coisas que eu acho que assim, eu redobro e fico muito preocupado, tá? E chamo a atenção, porque as multas não são pequenas. É raro pedir os arquivos. Entretanto, quando acontece, e se tiver problema, pode quebrar a empresa, tá? Primeiro, não atendimento à forma em que devem ser apresentados os registros e arquivos. 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período. Qual é o período? Ano calendário. Se a fiscalização está pedindo dos 10 últimos anos, e se eu tenho erros nos arquivos, imagina quanto fica essa multa. 0,5% da receita bruta dos últimos 10 anos da empresa. É para quebrar uma empresa, né? Por isso que chama atenção, façam uma análise, tá? Depois, omitiram ou prestar incorretamente as informações solicitadas. 5% da operação correspondente no período. Que operação nós estamos falando aqui? Folha de pagamento. Então, eu tenho que tomar por base receita, receita não, remuneração para efeitos previdenciários, que é o foco. Tá bom? 5% disso nos últimos 10 anos também é significativo. Tá? 0,2% por dia de atraso, calculado sobre a receita bruta no período até o máximo de 1% dessa. É aquilo que eu falei, 20 dias é suficiente para mim gerar o arquivo, consistir, verificar se está tudo ok? Tá? Às vezes eu vou querer mais tempo, e às vezes até preferível ficar um pouco mais de tempo com esses arquivos, analisando-os,
Entregar certinho, pagar essa multa, que é menor que a outra, né? Tá bom? Tudo bem? Agora, vamos ver multas previdenciárias. A gente tem uma preocupação, muitas vezes, com multa trabalhista, né? CLT. Mas a gente esquece, por exemplo, que eu tenho regulamento do imposto de renda, eu tenho regulamento da Previdência Social. Então, vamos falar de admissão. O que a legislação pede para que aconteça com a admissão do trabalhador? Ele não pode começar a trabalhar se não tiver o registro. Tá? Isso está claro na CLT. E aí eu tenho a preocupação o quê? Com a multa CLT. Né? Eu nem me lembro que tem Previdência Social. Falta de inscrição do segurado junto à Previdência Social, por segurado não inscrito. Tá? Quando é que eu tenho que fazer a inscrição do segurado? É na admissão dele. Se eu não fizer, R$ 1.254,89. Tá bom? Vai somando aí. Anotem esse valor, tá? Por favor. Depois, deixar de apresentar ao INSS e Receita Federal do Brasil as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse, na forma por eles estabelecida ou esclarecimento necessário à fiscalização. Alguns afirmam que esses cadastrais também têm vínculo aí com o trabalhador. Sim, está aqui, ó, 3.048, tá? De 1999. Tá bom? O artigo, nesse caso aqui, inciso 2 do 283. Tá? Ok? Então tem alguns que, informações cadastrais, também é uma possibilidade. Aí eu entro na CLT. Falta de registro de empregado. Aqui em UFIR, tá? 378 FIRs, dá mais ou menos R$ 400 pelo valor da UFIR, tá? Que está defasado. Estão somando aí? Falta de atualização da ficha de registro. 189 UFIRs. Mais ou menos aí R$ 200. Mudou o cargo do funcionário. Quando que eu tenho que atualizar esse cargo? Oi? Antes dele iniciar. Tá ok? Principalmente se essa alteração de cargo implicar o quê? Mudança de riscos ambientais entre o que ele estava para o atual. E aí tem mais uma coisa. Tem o ASO, que é obrigatório nessa situação, e dependendo do nível ou dos riscos, eu tenho exames complementares, não é, doutor? E tem exames complementares que levam até 15 dias para ser realizado. Opa, estou começando a envolver no E-Social, que departamento da empresa? E qual mais? Recrutamento e seleção. Ah, mas eu preciso passar isso para todos os meus gestores. Porque todos têm que estar conscientes do quê? Opa, peraí, tem algumas funções que eu posso ter 15, 16 dias para poder colocar o cara para trabalhar. Porque até agora tudo bem, eu podia até colocar o cara para trabalhar, enquanto isso ele vai fazendo exame, aí faz o ASO, aí daqui 15 dias faz o registro, tá bom? Com o E-Social. Olha as multinhas aí que eu posso. Tem. No arquivo de admissão e no ASO vai o nome, CRM, a regional. Tá bom? Ok? E assim, em relação ao ASO, por exemplo, na admissão, essas informações vão dentro do arquivo de admissão.
Os periódicos de troca de função, essas coisas, tem um arquivo específico. Tá? Ok? Mas vai todas essas informações. E vai mais ainda, as informações dos exames complementares. Tá? Ok? Tudo bem? Alguma dúvida até agora aí? Nessa questão é importante, hein? Depois eu tenho aí, ó, duração do trabalho. Multa, que pode ir de 37 UFIRs até 3.782 UFIRs. Até mais ou menos R$ 4.000. O que é duração do trabalho? Horário. Tá? Ultrapassar as 2 horas de prorrogação, não ter previsão de prorrogação e colocar o cara para fazer hora extra. Tá? Tem algumas empresas aí que tem aqueles contratinhos de 3 itens, né? 3 cláusulas, né? O regime de experiência, um horário lá que coloca qualquer coisa ali e o cargo. Aí assina embaixo e fim de papo. Contrato bom tem que ter no mínimo aí 12 cláusulas, tá? E contem, por favor, com o auxílio de um profissional da área jurídica na elaboração. Porque tem muita coisa agora no e-social que isso é essencial. Opa, estou envolvendo a área jurídica aí no meu planejamento para o e-social, que isso se faz necessário. Ó, já tem recrutamento e seleção, já tem o SESMIT ou o prestador de serviço de saúde ocupacional, a área jurídica. Tá? Mas vão ter mais outras áreas aí envolvidas, tá? Agora, há um erro muito comum que eu vejo aí em contrato. Qual é o limite horário estabelecido pela nossa Constituição Federal? E diário? 8 horas. Tá? Esse é o limite diário, 44 semanal. Aí eu vou para a CLT. Artigo 58, limita diário em... Não, primeiro 58, 8 horas, tá certo? Aí vem o 59, possibilita eu mais 2, tá certo? E no mesmo 59 eu posso ainda fazer o quê? A compensação de jornada, tá? Que aí tanto serve de base para fazer a compensação semanal, ou fazer a compensação, que esse termo que eu vou falar não existe na nossa legislação, mas se padronizou no mercado, né, principalmente no meio sindical, que é o banco de horas. Tá bom? Mas é o mesmo item. Então eu posso, por exemplo, pegar 4 horas do sábado, acrescer, por exemplo, 1 hora na segunda, 1 hora na terça, quarta, quinta. Aí ele trabalha 9 horas, 4 dias, 8 horas na sexta, compensou. Só que para isso eu tenho que ter o quê? Um item especificando, ou no próprio contrato, ou através de um adendo ao contrato. Tá? Que é o quê? O termo de compensação. Então eu tenho horário normal, eu tenho termo de prorrogação e eu tenho termo de compensação. Aí eu falo para vocês, boa parte das empresas não tem nada disso e compensa o sábado e põe o cara para fazer hora extra, tá? E olha aí em quanto pode chegar a multa. R$ 4.000. Tá bom? Tenho que contar com um profissional da área jurídica na elaboração do meu contrato? Só por aí já tem. Tá? Com o e-social, eu vou ter que mandar esses horários. E aí, por exemplo, na admissão, o cara trabalha em compensação. O que eu tenho que fazer na admissão, no arquivo de admissão? Mandar o horário sem a compensação, o horário normal. Na mesma data, entro com uma alteração indicando o horário de compensação. Mesma coisa que eu faço no contrato.
Geralmente eu ponho no contrato o horário normal, depois faço um termo de compensação. No E-Social a mesma coisa. Tá bom? Tudo bem? Depois, ó, eu tenho aqui férias. 160 FIRs, a multa. Dobrado na reincidência. Ó, gente, no caso trabalhista, a reincidência praticamente sempre dobrada, tá? Não pode esquecer disso. Tem lá o aviso de férias, que estão querendo tirar. Eu vou falar a respeito do porquê eu acredito que não será eliminado do E-Social. Mas se eu mandar, por exemplo, o aviso de férias, aliás, colocar o funcionário em férias e não mandei o aviso com 30 dias de antecedência, o que acontece? Multa. Quanto é essa multa? 160 o FIRS. Mais ou menos aí R$180. Dobrado na reincidência. O segundo funcionário que eu fizer isso, já vai aí para quase R$400. Tá bom? Olha o quanto a empresa pode estar perdendo. Por isso que eu vou falar mais um detalhe. É sempre bom eu mapear e definir os meus processos, estabelecer prazos para todos os gestores, tá? Que é aquele acordo de serviço, né, do RH para os seus clientes internos, né? Super importante. Então, um profissional aí também ligado a processos, né? Mapeamento de processo, análise, definição de acordos de serviço, super importante estar inserido nessa questão do E-Social. Tá bom? Segurança do trabalho e medicina do trabalho. Primeiro, segurança. Pode chegar aí a 6.304 FIRs. Quase R$7.000. E medicina do trabalho. Quase R$4.000. Tá? Questão como falta dos exames complementares, falta de ASO, tá? Mas aqui na questão de segurança do trabalho, a falta de EPI. Tá? Na verdade, isso aqui, eles fazem uma análise da situação. Então, pode ser desse valor a esse valor. Tá? Mas isso é a fiscalização que vai estabelecer. Agora, pior que isso, é o que a gente vê aí de indenização que vem por parte do Ministério Público do Trabalho. Tá? A gente vê coisas aí que chega a R$5 milhões. Para vocês terem uma ideia, tá? Essa questão de segurança e medicina não é brincadeira. Então, no E-Social é aquilo. Profissional de segurança e medicina. Os profissionais, né? Essencial. Vou dar um exemplo, por exemplo, na parte de a definição aí das atividades. Descrição das atividades. Que hoje, por exemplo, a gente utiliza aí para o PPP, por exemplo. Tá? Que muita empresa está desobrigada, a partir de agora, todas têm que ter isso. Quem é que vai fazer essa descrição? Eu tenho que ter alguém ligado a cargos de salário, mas é essencial que eu tenha a participação do médico do trabalho e do técnico ou do engenheiro de segurança do trabalho. Hã? Tá. Dá só para o profissional lá de departamento pessoal e folha de pagamento assumir isso? Não, não dá. Tá? Aí eu tenho que avaliar a atividade, mas tem que tomar cuidado, por exemplo, tem atividade, pode ser igualzinho, um assistente administrativo. Mas tem o assistente administrativo que trabalha lá no financeiro, por exemplo. Mas tem um assistente administrativo que trabalha lá na produção. Ele é um assistente administrativo, mas ele fica lá na produção. E lá o risco ambiental é diferente. A hora que eu vou descrever essa função, também tem que observar essas nuances.
Tá? Ok? Duração e condições especiais de trabalho. Aqui, opa, está envolvendo horas trabalhadas com condições especiais de trabalho. Os riscos ambientais aí. Aí também, ó, o valor um pouco mais elevado. Seguro-desemprego, de 400 a 40 mil. 40 mil FIRS. Alguém aqui trabalha em contabilidade? BPO? Prestadora de serviço terceirizado? Não? Alguém que tem uma demanda assim por demissão e admissão muito grande? Legal. Sim, num passado, né, não tão distante, mas acho que aconteceu comigo. Deve ter acontecido também, talvez com algum de vocês. Chegou algumas admissões, a pessoa não tinha PIS, eu precisava fechar a folha, precisava mandar CFIP e tal. Tomei emprestado um PIS de terceiro. Coloquei no cara e mandei. Tá? Não vou nem falar disso aqui, mas eu vou falar do que está acontecendo na Justiça do Trabalho. Com PIS emprestado de terceiro e CPF, acreditem se quiser, também emprestado de terceiro. Valor de indenização por danos morais. Quanto vocês acreditam aí? Dá um... Nesse caso, tá? É um pouquinho mais baixo, mas é 22 mil reais em média aí, tá? É o que acontece na justiça, nos dois casos. Por quê? Porque aquele que eu peguei o PIS emprestado, ficou sem receber o abono do PIS, ou ficou sem receber o seguro-desemprego. Aí ele põe, não a empresa que ele saiu no pau, ele põe a empresa que usou indevidamente o registro dele, o PIS dele. E esse é o valor da multa. Tem caso na Justiça Civil, que eu usei o CPF indevidamente, o cara não conseguiu restituir o imposto de renda, aí o juiz, área civil, mandou a empresa, além de tudo, pagar uma indenização por danos morais, também nessa média aí, tá? 22 mil reais. Então, esse saneamento do E-Social é muito importante, tá? Ok? Tá bom? E isso aqui, ó, nós estamos falando da trabalhista. Olha onde pode chegar a multa, seguro-desemprego, tá? Irregularidades aí. As tabelas fixas que eu chamo a atenção para a natureza das rubricas da folha de pagamento, porque as demais, quase todas elas, a gente já utiliza aí para CFIP, né, para CAGED, para RAIS, tá ok? A maioria a gente já conhece. Essas rubricas eu tenho que associar as verbas que eu tenho na empresa com as 115 verbas definidas pelo E-Social. Na empresa, geralmente a gente usa salário. Qual é o código da verba? 001. Quase todo mundo é assim, né? Lá no E-Social vai ser o quê? A 1000. Então eu tenho que gerar um arquivinho, mandar para eles dizendo, olha, a minha verba 1 é a 1000 no E-Social. Tá bom? E aí eles já definiram 115 verbas específicas, que a gente vai ver algumas aqui, tá? E um detalhe, até hoje eu mandava informações agrupadas para o governo. Ou seja, eu mandava a base de remuneração através da RAIS, a base previdenciária através da CFIP, o rendimento tributável, era sempre totais. Agora eu vou estar mandando o quê? Aberto para o governo. Quanto eu paguei de salário, quanto foi a hora extra, tá? Quantidade de horas. Ah, eu estou mandando lá que o cara tem 200 horas extra no mês. Pronto, já dei minha cara para bater. Automático, online. Real time, né? Tá bom?
Por quê? Não pode. Qual é o limite diário de horas extras? Se eu tiver o quê? Acordo de... Se eu não tiver, não pode fazer hora extra nenhuma. Aí o cara trabalha 9 horas na segunda-feira, em regime de compensação. Quantas horas extras ele pode fazer na segunda-feira? Mais uma. O limite diário é 10 horas. Se ele já faz 1 hora como compensação, 8 mais 1, 9. O que sobra para mim? Para a hora extra dele? Só uma. Tá? E muitas vezes a gente não observa isso. É comum a gente chegar lá, o cara trabalha em regime de compensação, 9 horas por dia. Você vai ver o cara pratica 2 horas extra por dia. Ah, mas não é o limite, não é 2 horas? É, limite 2 horas. Mas como ele tem 1 hora de compensação, já faz parte desse limite. Tá bom? Aqui também eu chamo atenção para isso aqui, ó, motivos de afastamento. Uma das coisas que eu tenho que mandar, testado médico, um dia, preciso mandar afastamento? Tenho que mandar. Vou explicar o porquê, tá? Paternidade, tenho que mandar. Férias, tenho que mandar. E toda vez que eu mando o início e depois eu mando o fim. São arquivos distintos, tá bom? Início do afastamento, fim de afastamento. Opa. Vamos falar um pouquinho das rubricas primeiro. Pois não. Vou falar ainda, tá? Aqui, salário. Então, aquilo que eu estava falando. Por exemplo, a minha verba na empresa é 1. Para o E-Social é 1.000. Eu tenho que gerar um arquivinho dizendo, olha, minha verba 1 é a 1.000. A hora que eu mandar a minha folha de pagamento, eu vou falar, olha, funcionário 1 está recebendo a verba 1. Né? O E-Social já sabe que a 1 é o quê? É a 1.000 para ele. Tá bom? Por isso que eu mando essa tabelinha de rubricas antecipadamente. Aqui eu tenho insalubridade. A verba separada. E aí tem que se tomar cuidado do seguinte. Geralmente, a maioria dos casos, a pessoa tem insalubridade. Eu tenho o INSS os 20%, depois eu tenho lá o SAT vezes FAP. E para quem tem insalubridade, tem o que é chamado adicional GILRAT, que é uma alíquota que varia de 6% a 12%. 6, 9 ou 12. Que eu recolho exclusivamente para o trabalhador com insalubridade. Para custear o quê? É um adicional para custear a aposentadoria especial. 25, 20 ou 15 anos. Tá certo, doutor? Muita empresa faz o seguinte, paga o adicional, insalubridade. Até porque o sindicato pegou no pé, tal, né? Mas não faz esse recolhimento. Com o E-Social, eu estou mandando insalubridade ali aberto para o governo. Ah, não vou fazer o recolhimento do adicional? O que vai acontecer? Hã? Vai voltar, vai ser multado. E, na verdade, aí vai puxar todo o passado, tá? Na verdade, eles dizem que será online real time. Tá? Deu problema, pum, chega a multa. Não, eu não, vai ser mais ou menos automática, tá? Serão lavradas, né, as multas. O que você chama? Dá um exemplo de erro. Então, por exemplo, se você mandou um funcionário com uma data de nascimento errada, vai voltar. Porque não vai bater com o que está no CNIS.
Voltou. Não deu tempo de você mandar de novo no prazo estabelecido para uma admissão, o que vai acontecer? Multa. Isso. Agora, não, voltou. Deu tempo de mandar? Tranquilo, sem problema. É? Não, é o teu prazo para aquele item. Por exemplo, admissão, eu tenho que mandar antes da data de admissão. Vamos supor que você deixe para a última hora, mandou lá às 18 horas do dia anterior à admissão. Vai dar tempo de? Não vai. Tá? Ok? Por isso que eu falo que mapeamento de processo e definição de prazos é muito importante. Tá bom? Chamar toda a turma do recrutamento e seleção, pessoal do SESMIT, tá? Vamos falar em conjunto isso. Quais são os riscos? Então é melhor eu mandar a admissão 2 dias antes, tá? Do que correr um risco de... Porque errar, eu posso errar. Posso colocar uma data de nascimento lá errada. Em vez de eu colocar 67, eu coloquei 76. Vai bater? Não, não vai. Isso é comum acontecer, tá? Acontece todo mundo. Inverteu os dígitos lá. Ah, tudo bem, o sistema checa. Ele checa até uma parte, né? Mas, por exemplo, o cara nasceu em 67, eu mudei para 76, o sistema tem como saber? Não tem. Vai passar a informação. Só vai pegar onde? Lá no e-social. E aí voltou, não deu tempo de eu mandar a informação correta, é como se eu não mandei a informação. E aí, multa online real time. Tudo bem? Essa questão da insalubridade com o adicional Gilhat, ficou alguma dúvida aí? Testado médico, 15 primeiros dias de afastamento. Passa obrigatoriamente a ter verba distinta. O cara recebe 30 dias de salário, tá certo? Teve atestado médio de 1 dia. Eu, além de informar o afastamento e retorno, eu vou informar a verba separada. O crédito. Aí eu vou informar 29 dias de salário, 1 dia de atestado médico. Aí se eu não quiser informar, deixar para lá. Posso? Até pode. O e-social não vai ter como checar isso. Aí você não dá o afastamento nem o retorno e também não manda essa verba separada. Só que aí chegou no mês seguinte, não, o cara se afastou por 15 dias. Quantos dias vocês vão ter que pagar? É a mesma doença, tá? Mesmo grupo de CID. Quantos dias vocês vão ter que pagar? 15. Vocês não informaram. Tá? Tudo bem? Ah, mas eu informei. Aí tudo bem, eu só vou pagar 14. Então o outro dia ele vai lá na Previdência. Tá? Olha aí. Não sou obrigado. Posso até dar né? Deixa para lá, mas eu corro riscos. Tá bom? Salário e paternidade, tem verba separado. No mês o cara então teve paternidade 5 dias, teve um atestado médico, como é que fica o olerite dele e a folha para o e-social? 24 dias de salário, 5 dias de paternidade e 1 dia de atestado médico. Tá? Funcionário que está afastado em outubro, por exemplo. Se afastou em outubro e permanece até novembro, dezembro, janeiro, vai ficar afastado. No mês de dezembro agora, como é que fica a folha de pagamento dele? Não vamos nem pensar no e-social. A folha de pagamento, eu tenho que pôr ele na folha? Tem. Por quê que eu tenho? Mas eu tenho uma obrigação. Não. Vamos deixar o 13º fora. Uma obrigação que independe do mês. Fundo de garantia. O acidentado eu preciso recolher, não tenho?
Os 8%. Sobre que base eu recolho? A gente utiliza o salário dele, né? Não é mais, tá? Olha aqui, ó. Remuneração paga ao trabalhador pela Previdência Social ao trabalhador acidentado. Então, eu tenho que ter a informação da Previdência e utilizar essa informação como base para os 8% que eu vou recolher para o acidentado. Tá bom? Desconto pagamento indevido meses anteriores. Paguei 30 dias para o funcionário de salário em novembro. Chegou agora o cartão de ponto dele. Aí eu vi que ele tinha uma falta injustificada. Posso descontar isso no mês seguinte? Posso. A Previdência Social autoriza que seja feito isso. Tanto é que no E-Social eles reforçam isso, tem esse evento aqui. Ó. Agora o contrário, chegou o cartão de ponto e ele tem hora extra. Posso pagar no mês seguinte? Não posso. Qual é o regime de folha de pagamento? Eu tenho que obedecer regime caixa? Para a folha de pagamento? Para a questão previdenciária? Competência. E o ponto é competência. O ponto é de primeiro ao último dia do mês e não tem choro. Com o E-Social está mais do que caracterizado isso, tá? Daniel Belmiro, peraí, deixa eu só complementar, eu já te chamo. Daniel Belmiro, que é o coordenador da Previdência Social, ele afirma, em uma das últimas palestras, ele afirmou que esse é um dos motivos que mais geram penalidade para as empresas. Porque a pessoa, e ele até dá o seguinte exemplo, a empresa fecha o ponto de 25 a 24. Aí a pessoa faz hora extra no dia 26. Quando que ela vai receber essa hora extra? Qual é o prazo legal? Eu pagar os valores trabalhados do funcionário no mês. 5º dia. Estou deixando para 40 e poucos dias. E ele afirma que a Previdência já vem autuando diversas empresas. Esse é o maior motivo de autuação hoje já. O E-Social, então, acabou a história. Tá? Por isso que eu não tenho verbo aqui, ó, vencimentos indevidos. Tá? Eu tenho que retificar a minha folha. E ele ainda dá esse exemplo. Olha, o que você pode fazer? Você quer fechar teu ponto antecipadamente? Só que aí você não vai fechar de 24 aliás, de 25 a 24. Você vai fechar de 1 a 25. Aí você faz uma folha, passa para o financeiro paga. Lá no dia 1º, você apura do dia 26 até o dia 1º, vê a diferença, faz uma segunda folha, paga e retifica as folhas que você já havia mandado. É exatamente assim o processo. Eu vou fazer uma perguntinha agora. Mais facilidades ou mais dificuldades? Mais facilidades, levanta a mão. Ninguém, puxa vida. Aí, o pessoal estava em dúvida aquela hora. Oi? Não existe a figura de folha complementar. Para o E-Social, a folha é única. Tá? Eu vou retificar. Eu posso, por exemplo, que nem o relatório folha na empresa, com o E-Social, preciso ter? Não preciso mais ter. Nem folha, nem resumo. A partir do momento que eu mandei para lá, morreu. Obviamente que a gente vai ter isso. Eu vou querer ter folha por folha, o adiantamento, um relatório, a folha mensal. Ah, paguei a PLR, vou ter um documento. Tá? Não vou abrir mão disso. Mesmo que eu guarde em arquivinhos lá, né? Em PDF.
O financeiro vai querer lá os resumos, a contabilidade e tal, né? Para o E-Social, tudo que acontecer no mês, ele chama de folha. Ah, paguei as férias, paguei o adiantamento, paguei a PLR, paguei primeira parcela desse terceiro, paguei a folha. A folha é única. Só tem as divisões lá dentro, mas é uma folha única. Tá bom? Ficou clara essa questão da competência? Isso. E até aí evitar que horas extras dessa competência fiquem fora. Sim. Ou então você vai fazer de tal maneira que você faz 52 todos os meses, vou pagar 52. Você não vai fazer 52 quando você tiver a falta. Aí na falta, já estou percebendo que eu posso descontar no mês seguinte. A falta, sim. Exatamente. Só que eu vejo 52. assim. Só que eu vejo assim, tá? Por exemplo, para sistema, tudo é possível. Entretanto, para vocês, usuários, eu acho que a regra teria que ser padrão. Tá? Primeiro, assim, o que eu vejo? Eu vejo que sistemas, hoje, sistemas web, vão ter uma grande vantagem em relação aos outros. Tá? Por quê? Porque muita coisa que hoje é centralizada vai descentralizar. Vou dar um exemplo, por exemplo, do ponto, com prestadores de serviço ou quem tenha filiais. Cartãozinho, você juntar e mandar lá para o RH apontar, cara, vai ser uma dificuldade nesse novo padrão. Se você tem isso via relógio eletrônico, via software, se você já cobra dos gestores lá na ponta já resolver a questão do autorizar uma hora extra, abonar uma falta ou atraso, abonar ou não, né? A coisa já vem mais ou menos mastigada para o RH. Então, quer dizer, eu vou transferir alguma coisa para as pontas. Tá? Aí o que acontece? Eu posso me dar o luxo, por exemplo, de fechar até a minha folha, fazer uma primeira folha, vamos supor, no dia 26, dia 27. Combino com o meu financeiro. Ó, dia 26, 27 eu já vou te passar uma primeira folha, você já deposita. O financeiro, por sua vez, vai ter que brigar com o banco, porque o banco exige 5 dias, agora vai ter que negociar para 3. Todo mundo vai ter que diminuir os prazos. Legal. Consegui. Aí está funcionando, já fiz uma primeira folha. Só que lá no dia 2, por exemplo, internamente eu vou chamar de folha complementar. Vou fazer uma apuração do ponto só do dia 26 para cá. Vou fazer uma folha de diferença só para quem teve diferença, que aí serão poucas pessoas, tá? E vou pagar esse complemento para essas pessoas. Qual é o prazo que eu tenho para fazer isso? Até o 5º dia. Tá? Financeiro, o que você prefere? Ou é isso ou é multa? Eu vou ter que envolver, então, também quem no processo aí do E-Social? Pessoal do financeiro. Ele tem que saber o que está acontecendo por causa disso. Eu fui já contratado por 2 empresas, uma que trouxe gente do Brasil inteiro, foram 110 gestores, e uma outra que, apesar das empresas estarem numa mesma cidade, mas tem vários postos de trabalho, tá? Eram 44 gestores. Justamente para conscientizar esse pessoal. Olha, a coisa agora está assim. Nós temos que definir algumas outras regras, estabelecer normas,
porque senão, tá, vai ficar inviável. Tá? E aí quando eu falo, por exemplo, pessoal de RH, administração de pessoal, tem que ir mais a fundo na legislação. Fazer até uma decoreba ali com a CLT. Só com a CLT? Não. Com o regulamento da Previdência Social, com o RIR, regulamento do Imposto de Renda. Tá? É essencial, principalmente para mim saber prazos. Tá? Porque aqui não é numa palestra que a gente vai conhecer todos os prazos, todas as multas, né? Mas aqui eu quero apenas mostrar onde vai chegar o E-Social. Ele está muito próximo da eficácia em termos de fiscalizar aquilo que exige a legislação. Tá bom? Ok? Mas tem mais novidades, tá? Quanto às verbas. Quem tem assistência médica na empresa aí? Quem tem alimentação na empresa? Legal. Hoje, o que vocês põem na folha? O desconto, né? Quando tem desconto. Algumas empresas não descontam. A partir de agora, eu tenho também que colocar o quanto a empresa paga no total para cada colaborador. Todos os benefícios, tá? Ó, assistência médica, auxílio educação, previdência complementar, seguros, alimentação, vale transporte. E tem também aqui, ó, o desconto. Então é o crédito e o desconto. Eu vou ter que informar as duas coisas. Ah, eu pago para o Bradesco Saúde. Não, vou falar da Unimed aí, do meu tricolor e tal, né? Unimed, eu pago a Unimed, pago lá R$100 por pessoa. A empresa paga isso, R$100. E desconta 20%, R$20 por pessoa. Tem esposo, o empregado, a esposa e um filho. Quanto ela tem que informar? 300. Quanto é o desconto? É 60. Desconto 60. Vai informar no desconto R$60. Está aqui, ó. Tá? Informa o crédito e o desconto, cada um dos benefícios. Aí vai acontecer o seguinte. Vamos pegar como exemplo o PAT. Quem tem aí alimentação, levanta a mão só para mim. Agora, quem tem o PAT? Só você. Alimentação fornecida e não tem o PAT, não é alimentação fornecida, não é benefício. É o quê? Remuneração. Tenho que pagar, recolher INSS sobre isso, fundo de garantia. Funcionário que recebe tem que somar com a base por imposto de renda. Tá bom? Tudo isso. Agora, qual é a primeira regra do PAT? Aí a empresa foi lá e fez o PAT. Legal. Qual é a primeira regra? Os principais que devem receber são os funcionários de baixa renda. Até quantos salários mínimos? 5. Tá? Depois dessa turma eu posso atender os demais. Segunda regra. Tá? Posso, por exemplo, dar R$100 para um funcionário de baixa renda, como ticket de alimentação, e para o diretor dar R$500? Posso? Não. Se eu fizer isso, o que acontece? Não, mas descaracteriza o PAT. E aí tudo que eu paguei para todo mundo é o quê? Salário indireto, remuneração. Ó, entrem no site, por favor, Ministério do Trabalho, puxem lá, Programa de Alimentação Trabalhador. Tem uma apostila bem bacana, só com perguntas e respostas, para a gente entender certinho essa questão da alimentação. Primeira exigência que eu tenho que estar inscrito no PAT para poder fornecer. Segundo, eu tenho que priorizar o atendimento dos trabalhadores de baixa renda, vamos dizer assim, né? Com os menores salários, até 5 salários mínimos. Em hipótese nenhuma eu posso fornecer valores desigual. Tá? Tem que ser uma coisa por igual. Ah, eu tenho na empresa lá, por exemplo,
o bandejão, o pessoal que é da produção, né? Custo da alimentação para a empresa é de, sei lá, R$5. E tem lá para os gerentes, diretores, tal, um belo de um restaurante. Posso ter isso? Não posso, descaracterizou. Tá? Então, baixem esse manual, essa apostila do PAT, para vocês darem uma olhada, tudo que pode e o que não pode. Mais ou menos esse perfil do PAT serve para os demais benefícios, tá? Assistência médica, seguro, toda umas outras coisas. Apesar de não ter regras definidas para esses outros benefícios, mas a justiça leva muito em consideração essas normas, essas diretrizes, né? Tudo bem? Arquivos. Como eu falei, são 44 arquivos. Está saindo um novo agora, que é o seguinte. Eles chamam de caixa. O que é esse arquivo? Eles contemplaram já no E-Social o regime de competência. Então, Previdência Social, Fundo de Garantia, maravilha. Só que Imposto de Renda é regime caixa. É data de pagamento. E aí eles tinham que normatizar alguma coisa para poder proceder, localizar os cálculos realizados pela empresa corretamente. Não tinha como fazer isso com o arquivo remuneração. Eles fizeram isso através de um novo arquivo, que não liberaram o layout ainda, mas já afirmaram que sai na próxima versão, chamado Caixa. E eu acredito que será bases de cálculo por data de pagamento, tá? Ok? Mas aqui tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, tabela de cargos, que eu vou ter que mandar para lá. Todos os meus cargos. Isso eu só posso mandar depois o quê? Que eu mandar um cadastro do empregador. Então, nesses arquivos iniciais aqui, eu tenho uma sequência mais ou menos lógica para ser obedecida. Primeiro eu mando isso, depois eu vou mandar tabela, lotações, departamento, tabela de cargos, tabela de funções, que não é obrigatório mandar, tá? Nem toda empresa tem funções discriminado. O importante é o cargo aqui, que tenha CBO, por exemplo, tá? Tabela de horários, super importante. Eu vou ter que mandar todos os horários praticados dentro da empresa. Agora, eu estava falando, eu tenho que mandar o horário sem a compensação e o horário com a compensação. Só aí, para o mesmo funcionário, eu vou mandar quantos horários nessa tabela inicial de horário? 2. Tá? Lotações e departamentos. Geralmente na empresa a gente vai definir centro de custo. Quem define é a contabilidade e o financeiro, né? Ok? Só que departamento principal é o SERSMIT nesse caso. Para o E-Social, pelo menos, eu tenho que definir isso aqui, ó, lotações de departamento, observando características do ambiente. Tá? Opa, tem um setor ali que, sei lá, mexe com enxofre. Estou dando exemplo só, tá? Opa, é diferente do outro ali que nem tem acesso àquele produto. Tá? Esse é o principal. Então, um trabalhão aí para vocês, muita empresa vai precisar fazer isso. Revisão disso aqui, ó. E disso aqui também, ó. Tá? É aquilo que eu falei, às vezes é um auxiliar administrativo, mas as características da atividade dele é diferente de um outro que eu tenho na empresa. E aí eu tenho que tomar cuidado também a hora de registrar a CBO. Às vezes nem o título para aquele cargo é aquele. Tá? Por isso que eu tenho que chamar o cara lá de cargos de salário, tá? Médico do trabalho, engenheiro de segurança,
Vamos definir mais ou menos em conjunto essas questões. Tá bom? Aqui, colaboradores. Ó, eu tenho que mandar primeiro todos os vínculos que eu tenho, todos os profissionais que eu já tenho na empresa. Antes de começar o e-social. Para isso, o que eu já tenho que ter feito? Toda a qualificação cadastral. Só que a qualificação vai depender o quê? De terceiros, né? Que é o próprio colaborador. Estima-se, é estimativa isso, tá? Que 35% dos trabalhadores no país estão com problema no CNIS. 35%. Ou será que a minha empresa está 0% de problema? Quanto antes eu começar, melhor. Ah, não foi liberado o link ainda lá para eu fazer a leitura do arquivo. Vamos começar na mão. Tá? Tem lá dois links de acesso ao CNIS. Tá bom? Bom, aí, mandei os vínculos, no dia seguinte tem uma admissão. Está aqui, ó, vou mandar num arquivinho a admissão de trabalhador. Ah, mas se for um diretor não empregado? Vou mandar aqui, ó, trabalhador sem vínculo, início. Tá? Ah, mas aí uma dessas pessoas aqui mudou de endereço. O que eu vou fazer? Alteração cadastral. Ah, mas estou dando uma promoção. Contratual. Ah, a mulher casou, mudou o nome. Cadastral. Tem um arquivinho para cada situação específica, tá? Aqui também, ó, o trabalhador sem vínculo, eu posso fazer alteração contratual. Pode falar. Que situação? Ordem judicial? Tem, dentro do arquivo aqui, tem a informação, tipo de admissão. Tá? Ok? Agora, não vai falar para eles que tem aquele cara lá que está 3 meses lá, né? Trabalhando, aí venceu lá os 3 meses, você vai, agora eu vou contratar, mas eu vou contratar de forma retroativa. Faz isso não. Tá bom? Segurança e medicina, aqui, ó. Esse arquivo aqui, atividades desempenhadas. Isso aqui hoje, para atender o PPP e vai continuar. Só quem tem o PPP pronto vai ter que refazer. Quem não tem, vai ter que fazer, porque agora é obrigatório. Quem tem o PPP pronto, provavelmente tem a descrição com 400 caracteres. Como mudou para 255, vai ter que reduzir. Tá? Então, agora, nessa revisão, gente, quando a gente fala de cargo, de setor, por favor, inclua o pessoal do SESMIT ou aquele fornecedor de prestador de serviço de saúde ocupacional na parada, tá? Que agora a coisa ficou um pouquinho mais séria. Aí a CAT, que antes eu fazia pela internet com o e-social, passa a ser diretamente através dele. ASO. Quais as condições, fora o admissional, que eu tenho ASO? Periódico, retorno ao trabalho, desligamento. Tem mais. Troca de função, troca de local de trabalho também. No caso de risco. Agora, retorno ao trabalho, em quais situações? Todo mundo aqui faz de licença maternidade? A grande maioria das empresas não fazem ASO de retorno de maternidade.
Hoje tudo bem, né? Para pegar isso, o fiscal tem que ter olho clínico. Com o E-Social, é na lata. Tem que fazer, tá? Ok? O demissional. Isso, não, tranquilo. Esse aí é na questão do retorno. A mulher ficou lá afastada 120 dias, aí ela volta a trabalhar. A maioria das empresas não cobra o atestado, o aso de retorno ao trabalho, da gestante. E é obrigatório, tá? Ok? Tá bom? Bom, aí, ó, os afastamentos temporários, né? Eu tenho afastamento, alteração de afastamento e retorno de afastamento. Eu não posso ter afastamento em duplicidade. Vou pegar, continuar aí no caso da gestante. Ela está num período de gestação, aí subiu a pressão, o médico do trabalho afastou. Até aí é o quê? Afastamento, doença, auxílio, doença. Tá? Ah, ela teve a criança, o que eu tenho que fazer? Dar baixa no auxílio-doença e abrir o afastamento por maternidade. Acabou lá os 120 dias, vai fazer um exame, um ASO, atestado de saúde ocupacional, dando apto para voltar ao trabalho, dei baixa no exame. Ah, não, mas ela continua com problema lá de pressão alta, o médico resolveu mantê-la afastada. Vou reabrir o auxílio-doença. Tá bom? Fecho um, abro o outro. Fecho o outro, abro o primeiro. Tá? Condições diferenciadas de trabalho, início e término. Estabilidade, início e término. Vou falar primeiro de estabilidade. Qual é a estabilidade, por exemplo, de maternidade? Olha a dica aqui. 5 meses após o... Após o parto. Tá? Aí, boa parte dos sistemas por aí não tem cadastro dependente. Só tem lá quantidade dependente para salário e família, quantidade dependente para imposto de renda. Como é que vai controlar essa questão da estabilidade? Se é da data de nascimento da criança. Se não tem o cadastro dependente, não tem a data. Tá certo? Então não tem como controlar. Aí tem alguns que controlam contando da data do afastamento. Está errado. Porque ela pode se afastar por maternidade 1 semana antes, 2. Vai depender do médico. Tá bom? Eu só não posso controlar da data do afastamento. E sim, tem que ser da data do nascimento. Aí controla errado, tem lá a possibilidade de dispensar ela antecipadamente, ela vai para a justiça, e aí? Aí vai ganhar um caminhão de dinheiro, né? Tá bom? Quais outros obrigatórios que eu tenho? Estabilidade. CIPA, tá? Afastamento de dirigente sindical, tudo isso gera estabilidade, tá bom? Ok? Agora, por exemplo, na CIPA, aqui está previsto eleito CIPA. Pelo menos é isso que está no arquivo. Só que para CIPA é a partir da candidatura. Como aqui dentro tem o tipo outros, o que eu vou fazer? O cara se candidatou, eu ponho ele lá, olha, estabilidade, outros. Início de estabilidade, outros. Veio o pleito, ele perdeu, só dou baixa na estabilidade outros. Quem ganhou, eu abro uma nova, dizendo estabilidade CIPA. Tá bom? Aí tem um outro arquivinho,
que é esse aqui, ó, comunicação de fatos relevantes, que para aqueles que foram candidatos, todos eles, independente se ganhou ou perdeu, eu posso, na candidatura, dizer assim, ó, candidatura CIPA, para amarrar com aquele tipo 9. Opa, esse arquivo aqui, eu posso usar para o que eu quiser. Tá? Aí a turma do E-Social está dizendo que está querendo tirar esse arquivo, a pedido das empresas. Pô, é o arquivo que mais auxilia as empresas. Tem várias coisas que eu posso informar aí. E as empresas estão pedindo para tirar. Eu acho que é um pouquinho de falta de visão, né? Tá bom? Mas vamos voltar lá. E aí, ó, toda estabilidade eu tenho o início e tenho o término. Tá? Finalizar aqui, aviso de férias. Mando o aviso, 2 dias antes, pelo menos ali, eu dou o afastamento de férias, comunicando a data. Hoje é dessa forma, tá? E os valores de férias? Eu não tenho esse arquivo. Vai via folha de pagamento. Tá? Agora, eles estão querendo tirar o aviso de férias. Estão estudando. Aí eu pergunto, o E-Social não substitui, não está criando a carteira profissional eletrônica? Não substitui a ficha de registro? Tanto na ficha como na carteira não tem que ir o período aquisitivo e o período de gozo obrigatoriamente? Esse arquivo é o único do E-Social que tem período aquisitivo e período de gozo. Se tirar esse arquivo, como é que eu atualizo a carteira? Eles podem até tirar, mas vão ter que criar um outro. Tá? Tudo bem? Agora eu deixei por último aqui, ó, condição diferenciada de trabalho, início e término. Tá aqui, ó, 2 arquivinhos, início e término. O que vai aqui dentro? Isso aqui não tem no manual, pelo menos por enquanto, tá? Na próxima versão vai sair, mas só para vocês tomarem conhecimento. Eu tenho que dizer quando o cara passa a ter insalubridade, quando ele deixa de ter, periculosidade, todos os fatores de risco eu tenho que informar um a um. Quem é membro do SESMIT, designado da CIPA. Tem os eleitos e tem o designado, que é o representante do empregador. Eu tenho que mandar aqui, ó, dizer quem é. Trabalhador treinado para a utilização de material de primeiros socorros. Autorizado a trabalhar em instalações elétricas. Autorizado a operar e intervir em máquinas. Responsável técnico pela segurança em espaço confinado. E eu vejo que virão ainda muitos outros itens disso aqui. Aí a minha pergunta, vamos pegar só isso aqui. Autorizado a operar e intervir em máquinas. O que é autorizado? Diante das nossas normas aí de segurança do trabalho. É isso aqui, ó. Eu tenho a figura do habilitados, que ele tem que ter MEC, um diploma, tá? Mais um registro num órgão de classe, por exemplo, CREA. Qualificado, só precisa ter o MEC, só o diploma. Capacitado, ele é capacitado por um habilitado ou qualificado, ou seja, por um desses dois. E aí, o que é importante? Tem um documento dessa capacitação, que muitas vezes não tem. O cara entrou, tem uma máquina lá, uma prensa, põe o cara lá para... Ninguém treinou, ninguém... Tá? E se treinar, muitas vezes não toma o cuidado de registrar. Fazer um documento, tá? Onde o cara que o habilitou, né? Que o capacitou, assina embaixo. Vai ter que ter. Ao pessoal da área de treinamento, desenvolvimento, junto, mais uma vez, com o SESMIT, definindo tudo isso. Tá?
Então, aqui, autorizado todos os trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com a anuência formal da empresa. Autorizado é igual a anuência formal da empresa. Formal. Tá? Vamos voltar lá? Autorizado a operar e intervir em máquinas. Tá? E quando eu falo que virão outros aqui, pode ter certeza que vai chover necessidade de autorizados. Essa questão de treinamento, desenvolvimento do profissional, muito importante. Oi. Está aqui, ó. Não, já está. Não, essa codificação é que não saiu, acho que por erro do manual, tá? Mas isso aqui não está no manual, vocês não acham, tá? Mas isso já é divulgado por eles e tudo. Esses itens aqui, ó. Então, quando tem isso aqui, ó, isso aqui eu tenho que ter. Sim, não, mas na verdade é assim, tem que observar as normas para ver quantidades de pessoas treinadas, tal, direitinho, né? Tem toda uma regrinha, ok? Que aí o melhor mesmo é o engenheiro ou técnico de segurança para dar essas coordenadas, tá? Que aí vai depender do tipo de empresa, tipo de instalações, tem todo um... Tá bom? Rescisão contratual. Começa com um aviso prévio, que eu tenho que comunicar no aviso quando é trabalhado. Indenizado eu não preciso, tá? E quando o funcionário solicita demissão, eu também tenho que mandar. Quando eu dou aviso prévio, trabalhado, eu informo de duas formas. Ou dizendo que ele optou por reduzir em 2 horas diárias, ou dizendo que ele optou em reduzir 7 dias. Quando for aviso por parte do colaborador, eu tenho que dizer se ele está dispensado de trabalhar o período do aviso ou não está dispensado. São as 4 formas possíveis de pré-avisar. Aí mandei o aviso. Vamos imaginar que o cara tem 30 dias de aviso, tá? Agora pode ser maior, né? Ah, mas esse caso tem 30 dias certinho. Mandei o aviso com 30 dias. 30 dias mais um, não chega o arquivo desligamento. O que acontece? Multa. Tá bom? Ah, mas eu cancelei o aviso dele, ele não vai mais ser desligado. Ah, você cancelou? Ó, você deveria ter mandado o cancelamento. Tá bom? Ok? Ou então, mandei o desligamento. Mandei o desligamento. Só que esqueci de ter mandado o aviso. Se for indenizado o aviso, não tem problema, porque eu estou pagando uns 10 dias, ele sabe que é indenizado, não tem necessidade do pré-aviso. Ah, mas não, eu estou pagando o primeiro dia depois do que consta lá, aliás, 31 dias depois do que consta lá a data do início do aviso. Aí está assim, está faltando o pré-aviso, né? E aí multas também. Tá bom? Ó, ainda tem um arquivinho aqui, reintegração por determinação judicial, e tem o desligamento do trabalhador sem vínculo. Tá? Tipos de trabalhador sem vínculo: o diretor não empregado, o estagiário, tá? O autônomo com vínculo permanente com a empresa aí, né? Tá? Por exemplo, tem uma pessoa que faz serviço de transporte e é todo mês. Todo dia ela está lá. Esse é um transportador autônomo permanente. Tem que mandar para o social? Tenho, desde o cadastro dele, até se um dia ele sair, o desligamento dele, como sem vínculo.
Agora, tem uma pessoa que eventualmente vai na empresa fazer lá uma instalação elétrica. Preciso mandar essa pessoa? Não, não preciso. Tá bom? Esses eventuais não tem necessidade. E aí, o arquivo... Ficou alguma dúvida aí quanto a essa rescisão, tal? Os arquivos trabalhistas todos entenderam. E, por fim, folha de pagamento. Todo mês, por isso que é bom eu planejar, tá? Eu vou ter que mandar um arquivinho lá para o governo dizer assim, ó, estou abrindo a minha folha de pagamento do mês, estou começando o processo de folha de pagamento desse mês. Mandei esse arquivinho, eu já posso começar a mandar o arquivo remuneração dos trabalhadores. O que vai dentro desse arquivo? Se no mês eu dei um adiantamento, vai o adiantamento. Se eu dei férias e tem parte das férias naquele mês, vai as férias naquele mês. Se eu tenho, por exemplo, uma PLR naquele mês, também vai a PLR. E vai também a mensal. Vai tudo junto. Por isso que o que eu mando muitas vezes não tem vínculo com aquilo que eu estou pagando na data estabelecida. A partir do momento que eu abrir a minha folha de pagamento próximo do 30º dia ou 5º dia útil do mês seguinte, eu vou mandar tudo ali dentro. O que eu já paguei e o que eu ainda tenho que pagar. Tá? Só que eu vou separar. Adiantamento, férias, 13º primeira parcela, por exemplo, ou a segunda, PLR, folha mensal. Tá? Estou mandando. Aí fiz um pagamento no dia 30. Só que eu tinha fechado minha folha dia 25. Aí vou fazer uma nova apuração de ponto até o dia 30. Vou fazer eu vou chamar de um pagamento complementar. Tá? Paguei o complementar. Aí eu tinha 10 funcionários, teve complemento para 3. Beleza. Para o E-Social, esses 3, eu vou ter que retificar a folha. Então, a folha não vai ter a figura da folha complementar. Eu só vou fazer uma retificação. Olha, eu tinha pagado, 5 mil para um, na verdade o correto para ele é 6 mil. Eu retifiquei a informação. É assim que funciona. Agora, esse arquivinho aqui, ó, vou mandar um a um. Trabalhador a trabalhador. Faço do Pedro, mando. Faço da Maria, mando. Faço do José, mando. Faço da Helena, mando. E assim por diante. É um a um. Não é como a Cefip, por exemplo, que eu gero um arquivo, integro e mando de uma vez. Não, nesse caso é um a um. Enquanto isso, ó, o pessoal lá do fiscal, serviço tomado e serviço prestado, ou serviço tomado de cooperativa e serviço prestado por cooperativa, tem que mandar valores das notas fiscais, tanto dos serviços tomados como de prestados. Agora, para o departamento fiscal mandar essa informação, tá? Ele tem que saber a data que a empresa, ou que o departamento pessoal, o departamento de folha, vai abrir a folha de pagamento lá no E-Social. Porque se não tiver esse arquivo inicial aqui, ó, ele não pode mandar a informação. Tudo bem? Por isso que é importante, na hora de definir o cronograma e a agenda anual, né, do E-Social, contar com o pessoal do departamento fiscal, ou da contabilidade, ou do financeiro, tal, para estabelecer as regras. Tá bom? Ainda tem aqui, ó, aquisição de produto rural, comercialização do produto rural, recurso recebido repassado por ou para associação desportivas, né? Tá bom? Tudo isso, os departamentos respectivos têm que saber a data que eu abro a folha e que encerro a folha, que é a última parte aqui. Ah, terminei a folha de pagamento do mês.
eu tenho que encerrar a folha de pagamento. Posso reabrir essa folha? Pode, porque eventualmente pode ser que eu tenha que fazer uma retificação. E aí eu posso reabrir. Tá bom? Gente, eu vou deixar uma dica para vocês, que é Instrução Normativa 971. Eu estou falando para vocês que, por exemplo, já hoje eu não posso pagar alguma coisa que eu deixei para trás na próxima folha, tá? Eu tenho que refazer a folha passada, pagando aquilo que eu esqueci ou que eu deixei de pagar, tá certo? E se eu tiver que fazer recolhimentos em atraso, eu vou pagar tudo com multas e juros. Tudo bem? No caso de dissídio coletivo, por exemplo, que saiu fora do prazo. Por exemplo, minha database é em janeiro, só que o dissídio saiu em novembro. Tá? Pô, a empresa não deu causa para isso. Então é injusto ela pagar multas e juros. A 971 permite exatamente isso. No caso de diferença de folha por dissídio coletivo, acordo ou dissídio, né? Eu posso fazer, localizar as diferenças mensais, vou gerar uma folha no mês em que saiu o acordo ou dissídio, separado da folha do mês. Eu vou apurar com base, óbvio, em cada uma das folhas, tá? Só que aí eu vou fazer o recolhimento no código 650 e nas mesmas bases da folha do mês. E aí eu não preciso fazer o recolhimento com juros e multas. Agora, eu tenho que fazer isso no mês em que sair o dissídio, ou que saiu o acordo, ou a convenção. Se eu deixar para o mês seguinte, já não posso mais. Aí eu vou ter que refazer as folhas e multas e juros, fazer os recolhimentos com multas e juros. Então vocês vão dar uma olhada nessa instrução normativa, que é a única situação que eu posso fazer folha, vamos dizer assim, complementar. E no E-Social, a regra continua, tá? Eu não coloquei aqui. A regra continua. Que eu tenho que fazer o quê? Exatamente isso. Arquivo, eu tenho a folha do mês e eu tenho as folhas, que vamos dizer assim, que seriam as complementares de períodos anteriores. Dentro desta condição. Acordo, convenção ou dissídio em atraso. Tudo bem? Por fim, eu tenho aqui aquele arquivo que eu comentei, folha de pagamento caixa, que ainda está para sair o layout, e exclusão de evento. Olha que bacana. Funcionário vai começar a trabalhar amanhã. Ok? Chegou amanhã, o amanhã já é hoje. O cara não apareceu para trabalhar. Posso excluir a admissão dele? Pode. Hoje, se deixar para amanhã, o que acontece? Você não pode excluir, você vai ter que fazer processo rescisório. Tá? Ok? Mandei uma alteração de cargo. Uma pessoa foi promovida, mas eu me enganei e mandei a promoção para a pessoa errada. Posso excluir e mandar o arquivo certo para a pessoa certa? Pode. É esse arquivinho aqui que vai permitir todas essas coisas, tá? Super importante, hein, esse arquivo, tá bom? Mas tem algumas regras estabelecidas, tá? O caso de admissão é uma delas.
Se for no dia da admissão, eu posso excluir. Dia seguinte eu não posso mais. Tá bom? Senhores, agora, se restar alguma dúvida, estou à disposição de vocês.